Manter o Templo Lohan é uma tarefa árdua. Nós mantemos as edificações, as tradições, os equipamentos de treinamento, a biblioteca, os santuários, a segurança, a manutenção, mantenimento, estrutura, pessoas. Então, precisamos de sua ajuda para participar do Festival Internacional de Jiangzhou, 30 de setembro agora. Escaneie aqui na tela o QR Code e contribua. Seja um apoiador dessa grande viagem para que o Templo Lohan participe de um campeonato Shaolin oficial que ocorre na cidade de Jiangzhou. Ajuda a gente, contribui aí. Bom, é assim que bate, ó. Tá no ar o Lohan Podcast número 2, o programa mais sem futuro da internet brasileira. Estamos aqui agora com o Américo, né? O meu grande amigo Américo, que tem um longa experiência aí com edições de livros, estudos de filosofia. E aí, Américo, tudo bem? Tudo bem, Chifu Luiz Como Melo? vai? Vamos embora. É uma alegria estar aqui falando sobre Kung Fu e sobre o Templo Shaolin. Vamos falar de um monte de coisa relacionada a Kung Fu, ao Templo Shaolin. E é isso. Bom, como a gente pode começar aí? Bom, você foi praticante de Kung Fu, como todos nós. Sim. Mas aí bateu um negócio em você, meio inesperado, que é buscar o Templo Shaolin. Por quê? Por que eu pergunto isso? Porque a maioria das pessoas não querem. Não passam isso na cabeça e você, de uma maneira inusitada, meio inesperada, e para a nossa sorte do Brasil, né? Fala um pouco para nós, depois a gente continua o assunto. Eu comecei a treinar Kung Fu tarde e depois de 8 anos de treino, numa das linhagens que no Brasil é bastante presente, que é chamada a linhagem do estilo Louva-a-Deus, eu tinha chegado à faixa preta fazia 2 anos, naquele estilo, né? Tinha defendido uma tese de doutorado, também tardiamente, já com mais de 200 anos já de idade. E aí eu quis fazer uma viagem para apagar essa minha história recente, que era a faixa preta e o doutorado. Por que apagar? Para não me identificar com essas... Só com isso? E com esses... essas realizações que aparecem aos olhos do mundo como importantes, e às vezes para o ego também, né? Uma faixa preta, um diploma de doutorado. Entendi. E eu queria não me dar essa oportunidade de me orgulhar desse trajeto externo. E pensei, para onde eu poderia ir para morrer para essas representações e esse perigo de ilusão, né? De autoestima fora do lugar. E eu ouvia falar, como os praticantes de Kung Fu e pessoas em geral no mundo, do Templo Shaolin, que a gente via nos filmes, né? Mas para mim também era um mito, né? Não tinha certeza que aquilo existia ou não. Uma lenda. Era uma lenda. Porque também na minha linhagem de Kung Fu, que eu praticava até então, nunca ninguém falou do Templo Shaolin. Acho que a gente vai conversar bastante sobre isso aqui hoje, né? Essa linhagem aí que você falou que é o Louva-a-Deus, né? Essa aí aqui no Brasil é quase um enxame de gafanhoto, né? Tem em todo lugar academia. Isso. E tá com o Baigon ali, o Baigon de Shaolin. Aí eu não sabia se existia, mas eu falei com uma agência de viagem pequena, que faz viagens bem para lugares não convencionais, que era especializado em China. Aí eu falei com um cara que é o dono da agência, o Mauro. Falei, Mauro, eu preciso fazer uma viagem... É o mesmo Mauro ainda? O Mauro ainda é o dono da agência. É a mesma agência de sempre. A mesma. Aí eu falei, eu quero ir para a China. Ele falou, não, China eu manjo, conheço China de cima a baixo, na palma da mão, né? Eu falei, não, mas não é que eu quero ir para a China para conhecer a China. Eu quero ir ao Templo Shaolin. Quero ir lá e quero ir treinar. Acho que esse é o ponto. Não é que eu queria conhecer também. Aí ele falou, Américo, nunca ninguém me pediu isso.
Ele foi pesquisar. Aí ele foi pesquisar, falou, eu vou falar com o meu parceiro chinês, da agência chinesa, que é minha parceira, e amanhã eu te dou um retorno. No dia seguinte ele falou, Américo, sim, tem o Templo Shaolin, você pode treinar. Você pode treinar quanto tempo você quiser e que nível você quiser. Aí eu falei, aí ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero... Eles têm o básico, o intermediário e o avançado. Eu falei, eu quero para criancinha, né? Porque eu sabia que eu não conheço. Eu imaginava que se existe o Templo Shaolin, mesmo que eu já tinha um certo percurso no Kung Fu, não era tão grande, mas era razoável, perto do que a gente via, do que são os monges de Shaolin, Sim. Eu tinha que chegar lá deitado no chão como ninguém, né? E aí eu fui para lá. Mas onde você tinha ouvido falar do Shaolin? Na internet? Nada, não. Como nada? Nos filmes antigos só. No Você David não tinha visto Carradine. vídeos Não tinha. Porque já era... Nessa época, o Shaolin já estava presente na internet. Mas eu não via nada, porque na academia que eu treinei, não se aventava a hipótese da existência do Templo Shaolin. Muito interessante isso. É uma alienação, né? Se você for ver... É uma alienação. Porque artificializada, porque... Você coloca lá Shaolin, vai aparecer uma... Vai aparecer. Aqui no Brasil aparece o comediante, né? Em primeiro, nem quando isso você dá a gente busca tem mais no o Google, direito, porque ele morreu. Uma alegoria. E aí, quando eu voltei da China, da primeira vez que eu fui, aí eu fui procurar aqui no Brasil e te encontrei, porque eu dei uma busca e falei, peraí, agora eu quero treinar Shaolin, né? Porque eu treinei lá e vi que, putz, isso aqui é maravilhoso. Claro que o meu treino anterior me deu uma base boa para poder começar a treinar o Shaolin. Então, te respondendo assim, de maneira mais sucinta possível. E nessa trajetória aí, você traduziu o livro do Abad, né? Aí teve vários encontros. Quantos encontros você já teve desde dessa primeira vez? Eu fui 3 vezes para a China, fui uma vez para Los Angeles, quando eu estava treinando com você no Lohan. Você ia com o D'Angelo. Eu fui em 2014. E você ia para Los Angeles, mas você acabou não podendo ir. Isso. Ia ter um evento mundial de Shaolin, um dos primeiros em Los Angeles que você ia. Não foi tão grande assim, né? Foi grande. Foi grande? Foi bem grande. O Abad estava lá. Foi semelhante aos Duampins atuais, né? Só que aí você não pôde, Eu não tive o visto. Aí você teve a gentileza de perguntar se eu não queria ir. Eu não estava planejando ir, né? Pela segunda vez. Aí eu fui para lá e eu treinei lá com o que eles chamaram Shaolin Warriors Coach Camp, que é o semelhante agora ao do Duampin, que depois a gente vai falar. Foi o protótipo, né? Foi o protótipo. E aí, no final dos meus treinos, eu ganhei uma espada, ganhei aquela veste vermelha de Shaolin... E ganhei a edição em inglês, que não era essa ainda. Essa aí é a última edição, essa é a né, última. que eu peguei na China. Não sei onde eu mostro aqui. Acho que essa é em chinês ainda, inclusive. Tá lá, abre aí, acho que essa não é nem o inglês, que eu tenho o inglês e o chinês. Essa é em chinês. Que essa bonito. É a originalíssima, né? E aqui é a nossa edição, a minha edição, da minha editora, em português. Essa aí é da Polar. Polar Editora. Vocês podem adquirir esse livro pela internet. Pode, pela Amazon, pelo site da Polar Editora. Ou no templo diretamente, ou diretamente na editora. No Templo Lohan tem também vários exemplares, né? Mas na internet é rapidinho, né? A Amazon... Depois a gente coloca aí no... E uma coisa também interessante, Chifulis Melo, de comentar, é como é que eu tive autorização do Abad, né? Porque eu ganhei o livro lá em Los Angeles e no avião já voltando comecei a ler. E vi, que era um livro maravilhoso, né? Que fala da história do próprio Abad, como ele chega em Shaolin, fala de Shaolin, da filosofia, do budismo e do Kung Fu de Shaolin. E também do Shaolin do passado, o Shaolin hoje e o Shaolin, o futuro de Shaolin. O livro, então, é muito completo, muito claro e profundo, fácil de ler. E aí eu escrevi para o Shifu, o Shi Yanshu, que era o Abad, o monge-chefe do Shaolin Temple Cultural Center de Los Angeles, e falei que eu queria publicar em português e que eu queria ter autorização para publicação. Ele falou, não, tem que falar diretamente com o Abad, né? Me passou o contato do secretário do Abad, né, que você conhece bem. É o mesmo? Será o Yanchon? É o Yanchon. Foi o Yanchon que você falou? Foi o Yanchon, Aí mandei a mensagem para o Yanchon, 2 dias depois,
ele falou, ele também me respondeu, ó, eu vou perguntar para o Abad e vou te responder primeiro. Aí 2 dias depois o Anchon falou, olha, a resposta do Abad é, porque eu falava para ele, eu sou um pequeno editor, a minha editora é deficitária, é uma missão cultural para o Brasil, eu não tenho como pagar direitos autorais para a China, mas eu me proponho a enviar para 100 academias de Kung Fu do Brasil como um presente do Templo Shaolin, não meu presente, nem presente da Polar. E como uma maneira de... Você enviou? E aí enviei para 152 academias do Brasil. Né? E nem... Fala aí, pode falar. Olha para aquela câmera da verdade. Mas ninguém me agradeceu. A única pessoa que agradeceu a Polar por fazer essa edição do livro do Abad foi uma praticante de karatê, uma professora, agora infelizmente não lembro o nome dela, Quarto Dan. Você tinha que ter enviado sem o livro lá pro tempo. Estaria tudo vendido hoje. E não que eu quisesse agradecimentos, não é que eu... Mas foi um termômetro, né? Foi um termômetro. Eu acho que foi bom, porque as pessoas também que não sabiam que o Templo Shaolin existe, agora não podem dizer que não sabem que existe, né? Sim. Então é um pouco isso aí, acho que a nossa conversa aí, a partir daqui a gente pode voar. Bom, o que acontece aqui, né, que fique claro, né, isso aqui esse é o livro do Abad Xiongxin, né, ele é o grande pai do Templo Shaolin, do Zen Budismo e do Kung Fu Shaolin. Ele é o CEO do Shaolin hoje, né? E esse livro, ele conta a história do templo, da modernização, da adaptação, do engrandecimento. E assim, e as pessoas do Kung Fu vivem o Kung Fu sempre lendo as histórias de Shaolin. Aí o que acontece? Vai um cara do nada, tem uma intuição de ir até o mosteiro, pratica, vê, né? Mais para frente traduz o livro, dá um trabalho. E qual o resultado disso? É nulo. É mínimo. É quase inexistente, exato. Muita gente deve ter lido, mas o resultado para o Kung Fu nacional é nulo. É nulo. E acho que pouca gente leu. Acho que mesmo quem recebeu, talvez Sim. Alguns leram, mas... Outras pessoas leem de outras áreas, as pessoas... mas também muito pouco. Pouco também? Chifu, muito pouco. A venda é muito baixa. A gente precisa mudar isso. Pequeno, por isso estão aqui nesse podcast. Sim. E hoje vamos falar sobre o Mosteiro Shaolin, né? Temos essa ponte aqui. E fotos do templo estão aqui. Essa é uma entrada clássica. Olha que maravilha essa tomada do templo por cima. Então não tem como ninguém... Olha que maravilha esse site, o templo... É isso, não tem como ninguém negar a existência potente. Não, mas isso aí nem se fala mais sobre isso. Isso aí não dá para falar a gente tem que falar, na verdade, que o absurdo é ignorar. O absurdo é ignorar. Não é o absurdo, olha, o Shaolin existe. Não, isso não é absurdo, mano. Também o que eu coloquei aqui na orelha, Chifu Luiz Melo, eu coloco aqui, ó, o contato, o telefone do Templo Shaolin, o e-mail, eu coloco, tá tudo aqui para falar, você que é jovem, sei lá, você tem entre 20 anos, 18 anos e 30, vá para Shaolin, fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, fique lá e volta para ajudar o Brasil. Tá aqui na orelha, para mim falar, você é jovem, em vez de fazer uma faculdade com 17 anos... tem muitos caminhos diferentes. Estude o Kung Fu e quando também tiver um nível bom, vá visitar o Templo Shaolin. Tem vários caminhos. Também. Você tem um conhecimento, primeiro adquira um conhecimento sobre a China, sobre o Shaolin, o budismo, depois você consegue ir lá, consegue absorver melhor. Outra coisa é já ir direto, ficar lá, mas dificilmente. Se as pessoas nem lêem o livro, elas também não vão. É verdade. É que lá, você viu isso, tem muito jovem europeu, russo, mongol, sim. indiano, que vão lá com 17, 18 anos, porque em vez de começar a faculdade, como aqui, com 17 anos, que em geral as pessoas não sabem, estão perdidas, o que elas querem ser, o que elas querem fazer. E fora o Brasil, a maioria dos países tem esse costume do jovem fazer uma viagem de experiência cultural diferente. Então, poderia ser um dos caminhos, mas você tem razão. Outro caminho é primeiro fazer uma trajetória no Kung Fu no Brasil, aí para uma imersão lá em Shaolin. Mas uma outra maneira,
Em vez de entrar numa faculdade que você não sabe se você quer aquilo, a China é barata para nós, né? Claro, barata. Era barato, hoje não é mais. Não é mais. Agora já está igual. Mas na época era barato, você foi e recentemente. europeu é quase de graça. Né? Para o europeu é quase de graça. Você foi recentemente, eu já não vou. A última vez eu fui em 2018. Não, então. A China está. O valor agora do dinheiro está equivalente. Tá. E algumas coisas são baratas, porque o país é barato, mas o valor das coisas já está. Foi perdido, essa ponte foi perdida, essa janela. Essa oportunidade que era antes, né? Hoje já vai dificultar. Então vai ser menos ainda agora. Menos ainda. Né? As pessoas. Então o que a gente está aqui explicando? A gente está falando que as pessoas sempre sonharam com o Shaolin, mas treinam um estilo ali, qualquer, plastificado. Existe o Shaolin, elas não acreditam. Mas, rapaz, é muito mais macabro do que isso. Nos anos 90 se iniciou uma campanha de difamação, e essa campanha foi muito bem sucedida. E as pessoas hoje, aqui no Brasil, elas têm orgulho de falar que o templo Shaolin não existe. O Shaolin Kung Fu é uma versão moderna, né, que o budismo não tem relação às artes marciais. Isso é muito comum aqui no Brasil. E isso é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Né? No começo dos anos 2000, teve federações que colocaram ali divulgando, né, na parte filosófica, né, tem aquelas delegações, né, que o Kung Fu não tinha filosofia, que a filosofia era um termo grego. Sim, na definição, sim, a filosofia é um termo grego, mas todo mundo sabe que quando a gente fala filosofia do Kung Fu, é um termo genérico, né? Sim. Para falar do pensamento clássico chinês, que é o confucionismo, o taoísmo, o moísmo e o budismo indiano que migrou para o Shaolin. E para mim, isso foi muito tempo, isso acontece constantemente. É até difícil para mim gravar coisas, podcasts, porque é como você acaba meio no limbo, né? Por isso é importante fazer os podcasts, né, para alcançar um número maior de pessoas. Precisa criar uma linguagem que seja mais interessante, que renda o assunto, porque acaba sendo... Como é que você vai falar de um assunto que ninguém nem pergunta sobre ele? Verdade. O podcast pode ser uma maneira de furar essas bolhas, né? Então eu tenho que falar. Hoje vamos usar aqui esse espaço para falar sobre o Shaolin. Agora, como começar? Shaolin Kung Fu, ele nasceu no mosteiro Shaolin em 495, montado pelo imperador Xiao Yuan. Um mosteiro construído para um monge Theravada, o Buda Badra, né, em chinês é Ba Tuo, né? E tem até um termo dele, Buda Badra, Fotuo Ba Tuo, né? Tem a pronúncia em chinês, eu não esqueci. Sei que é isso. Buda Badra é o nome em sânscrito. Ele é um monge Theravada e ele foi construído para se tornar um templo de tradução dos sutras. Isso que as pessoas falam sobre o Shaolin. Agora, tanto que você vai até o Shaolin, você tem o templo Shaolin está mais abaixo, na parte mais de cima existe a primeira edificação do templo. Essa primeira edificação está mais alta. O primeiro prédio do templo está fora dele, do que hoje conhecemos como templo. Foi destruído, tiveram guerras, abandonos. O templo Shaolin até mudou de nome uma época, num século muito atrás. Então essa plataforma construída por Ba Tuo, ela chama plataforma Sutra Translation Platform, ou Sweet Dew Platform em inglês, né? Plataforma do orvalho doce, do maná, né? Então, nos sutras budistas tem muito esse termo, na terra pura existem orvalhos doces de Dharma. O Dharma é como se fosse orvalhos doces. É uma terra de maravilhas, né? Onde nós renasceremos. Sim.
Então, essa plataforma. Então, lá foram traduzidos os primeiros sutras. Um dos sutras mais importantes que foram traduzidos ali foi o Avatansaka Sutra, que é o Sutra da Guirlanda de Flores, que é o sutra que fala sobre o abençoamento da comida, oferecimento da comida. Então, nos templos hoje em dia, você benze um pouquinho da comida que se retira, coloca ela no santuário, benze, reza os sutras, aí na hora do almoço você leva essa comida e mistura. Na Índia Antiga, os monges benziam toda a comida antes de comer. Era uma maneira de mudar as moléculas da comida, muito interessante, né? Sim. Então essa é a origem do templo. E o templo foi construído em nome de Avalokitesvara, que é a Kuan Yin. Que é a misericórdia, né? Muitos templos do mundo foram construídos em nome de Kuan Yin. E o templo Shaolin é um deles. O templo Lohan, né? Antigamente chamava templo Kuan Yin, antes de se mudar para um templo maior. E o templo maior se chama templo Kuan Yin. E o templo Lohan ficou sem nome, igual o templo Shaolin, um templo. E hoje é Lohans. Um dado interessante é que na frente do templo Shaolin, de frente a ele, existe um Lohan, um templo Lohan. E eu sempre achei, poxa, coincidiu. Onde tem muitas imagens lá dentro. Tem os 18 imagens. Estava fechado, sempre fechado. Só que aí eu descobri uma coisa muito legal, eu ia fazer um vídeo. Na frente, aqui está a porta. Na frente do templo, acho que uns 100 metros, 200 metros à frente, tem esse Lohan, templo Lohan, mas não é templo. Atravessando o riozinho ali, né? É, o riozinho. O famoso rio onde pegava os baldes de água, né? Então, só que, olha só que interessante, não é um templo o nome dele, é Lohan Tan, saguão de Lohan. Então, falou, então eu estou autêntico ainda, né? Lohan Tan, eu pude ver. Então, o templo Shaolin começou com essa maneira oculta, pequena, e ele se expandiu, né? Todas as coisas grandiosas começam pequeno. E o Bodhidharma chega um pouco mais... 30 anos depois. Esse Batu teve 2 discípulos, que dos 2 eram mestres de Kung Fu. Eu sempre esqueço o nome deles, que são nomes importantes. Né? Um deles foi o Abade. Quando o Bodhidharma chegou à China, ele era Abade. Né? Então... ele era mestre de artes marciais chinesa e monge budista. Aí o Bodhidharma era um príncipe indiano que chega à China enviado pelo seu próprio mestre, o Prajnatara. Prajnatara envia Bodhidharma porque ele teve um sonho, que ele teria que ir até a China. O Bodhidharma obedeceu. Segundo a tradição, ele chega na China aproximadamente com 60 anos. Ele não chega jovem. Não sabia que ele já tinha essa idade. Ele já era ele já era um arhat. Ele não era um ancião, e um patriarca. Mas era um patriarca ancião. Então, quando ele chega na China... E ele vai falar com o imperador primeiro, Ele fala com o imperador. E olha só como é muito interessante. Quando nós falamos eu, principalmente, eu não sei você, outro. Quando nós falamos de Shaolin, é complexo, porque eu começo a falar e é um oceano tão gigantesco que enquanto eu estou falando, eu já me perco. Sabe? Sim. E me lembro de outra história. Quem era assim, falam muito que o Leonardo da Vinci era assim. Ele começava uma obra, aí no meio da obra ele já evoluía, ele já não conseguia concluir e falar, não, isso aqui não está bom. Por isso que ele tem uma miríade de obras interminadas, esboço. Muito prolixo, era uma vida. Ele falava que ele era muito perturbador ser Leonardo da Vinci. Mas o Shaolin é isso. Então você tem que contar a história de Bodhidharma, mas contar a história, quem é Bodhidharma? Então, aí você acaba contando a história da Índia. A outras coisas. Aí você contar a história da Índia, você tem que contar a história do budismo. E por que tem essa linhagem, né, de patriarcas? Por quê? Mas porque o que as artes marciais têm a ver com isso? Exato.
O que tem a ver com a meditação Chan ou Zen? Exatamente. Então, são universos, né? então quando eu começo a falar sobre isso, me vem um silêncio interior. Eu quero parar de falar. Porque tem tantos fios, né, para puxar que... Então eu me sinto indigno. Mas não porque eu tenho preguiça, mas é que parece que é insuficiente. As pessoas não parece que não estão nem aí. Né? Parece que elas não estão preocupadas. Se eu falar e existe uma resposta, então você continua. Sim. O budismo ele tem uma tradição que é o seguinte: você fala uma coisa e dependendo do que ele falar, eu continuo a história ou não, o ensinamento. Isso é uma tradição do budismo. Então quando a pessoa não fala nada, sim, isso. Eu falo, então acabou aqui. Por isso que eu, quando falo que não tenho o conhecimento amplo que você tem, a tua vida já é dedicada à prática e ao estudo do Templo Shaolin há muito tempo, né, há décadas, e a minha é bastante recente. Que eu fui para Shaolin pela primeira vez em 2012, né? E eu sou um editor, eu tenho muitas outras atividades e a tua vida é Kung Fu e Shaolin, é diferente. Então eu falo de maneira mais sintética, até porque eu conheço bem menos, né? Aí eu falo da criação do templo, né? No século VI, a chegada do Bodhidharma no começo, em 530 aproximadamente. 529, por aí. 532, depende a média é isso. E que ele foi falar com o imperador, teve uma conversa complicada com o imperador. 525, 26, foram 30 anos. E 24. que ele chega em Shaolin, que já estava lá instalado pela tradição Theravada do budismo, né, que é o pequeno veículo, né, e ele chega como um patriarca do grande Mahayana, né, do grande veículo. E quando ele chega para ensinar aos monges, os monges não querem, falam, não, a gente já tem o nosso caminho. Não, eles até querem. Logo que ele chega? Eles identificam o santo na hora. Tá. Eles fazem prostração, grande mestre, grande hindu. E outro, tá vindo da Índia. Então ele é um sadhu. Só que aí ele fala, tudo bem, vamos praticar. Aí senta esse aqui 3 dias. Aí um fica aí, mas no final ele fala, vai embora daqui. Tá ficando louco? Aí só que aí ele sobe a montanha, que atrás do templo tem, né? Mas isso é uma história muito resumida. Eu sei. Sabe? Mas a gente, um dia tinha que se fazer um filme sobre isso. Sem dúvida. E assim, todas as... com vários, na verdade, uma série. Não, tem que ser uma série e vários capítulos. Nenhum filme não dá conta. Não dá. A montanha Song é uma montanha sagrada. Quando ele chegou lá, já existiam eremitas taoístas, existiam eremitas, né? Então, ele é muito bem recebido, provavelmente. Sim. E alguém fala para ele da caverna, ele não acha que tem uma caverna do nada. Né? E ele sobe ali. Ele sobe lá. E se você for pensar, fazer um exercício de reconstituição, estou pensando nisso agora. Eu falo assim, eu vou mostrar para vocês. Se vocês não querem ficar 3 dias, eu vou mostrar para vocês quantos dias é possível ficar. Né? E diz a tradição que ele ficou 9 anos meditando naquela caverna que a gente esteve lá, você esteve na caverna, eu também estive. É uma caverna, não é grande, mas também dá para ficar lá dentro confortavelmente, digamos assim, né? Mas é uma caverna. Mas o inverno deve ser terrível. Inverno da China. Mas saindo dali tem uma vista maravilhosa, né? Quando sai da caverna e chegando lá em cima. Existe uma tradição... Você vê só, falar do templo Shaolin é isso. Eu tô meio percorrer 1000. Porque a gente tá falando outra coisa, a gente tá falando outra. Já mudamos. Né? Então... por isso acho que a gente pode aí vir para o Shaolin atual, porque ele sobreviveu. Não, mas o que eu ia falar é uma coisa interessante. No mundo tradicional, dos escritores tradicionalistas, né? Os perennialistas, os tradicionalistas falam o seguinte, que o mundo terreno é um reflexo
Tá. do mundo celestial. É uma projeção de uma maquete que é feita no céu. Tem até um texto que falou que acontece lá, acontece cá. Assim, Então, toda vez que eu vou para o Shaolin, é uma coisa mágica, porque quando você olha tudo, parece que foi construído divinamente. Você olha da caverna Bodhidharma, que é o pico Uru, né? O pico Uru é o 5 não sei o quê. Então você vê a montanha do outro lado, você vê o pico Baiyu, onde o Rui Khan, ele enterrou o braço dele. Você olha para a esquerda, você vê Shaolin. Foi um discípulo posterior muito importante. O primeiro patriarca da China. Aí você olha para a esquerda, você vê Shaolin. Aí você olha para a direita, você vê Talin, que é a floresta de pagode. Aí mais para na extrema direita, você vê Sanhuanzai, que é o templo mais longo, nas montanhas Sanhuanzai. Então, realmente, você vê aquele vale lá embaixo, é difícil, assim, é muito triste as pessoas considerarem o Kung Fu como uma lutinha. Aí você tem aquele chãozinho de tatame, e uns bastãozinhos, cabo de vassoura, e tem um espelhinho. Isso é medíocre. Não é? Porque quando você olha tudo que aconteceu ali, os patriarcas enterrados em Talin, aí tem uma Zanta que fala que tudo é lenda. Bodhidharma é lenda, o Templo Shaolin é lenda. A história do Kung Fu não é comprovada. Nossa, é uma coisa... até está escrito nas pedras. Isso, todos os registros históricos, todos os acontecimentos históricos foram registrados na pedra. Não é no papel, não é em bytes de computador, foram pedra. Por isso que acho que até 10 anos atrás, sei lá, 15 anos, afirmar isso que é lenda ainda era compreensível. Eu acho que mesmo há 10 anos atrás, 15, não era compreensível. Se você não conhece, mas o pessoal treina Kung Fu. Eles acompanham são professores. É que foi passada uma informação falsa e que as pessoas não foram verificar se aquela informação era verdadeira ou falsa. Eu faço uma comparação. Muito acomodado, né? que eu até comentei com você recentemente, que a tradição africana Yorubá. Também aqui no Brasil, até, sei lá, 10, 20 anos, se falava que a tradição africana, a tradição Yorubá, que tem origem na Nigéria, na região da Nigéria, mas não só da Nigéria, ela tinha terminado lá, não estava mais presente na África, e o que tinha de tradição iorubá agora era só no Brasil, né? No candomblé e não sei o quê. E é totalmente falso isso. Aí, até que ponto é semelhante? Porque, na verdade, o brasileiro tem o rei na barriga, né? O brasileiro, no modo geral... Eu acho que o único país perfeito... O país perfeito para falar que o Shaolin é falso é o Brasil. É o perfeito. Porque ele fala assim, não, a Argentina não presta. O brasileiro pensa isso. Muitas vezes fala isso, que é um absurdo. Nunca ter visto as belezas de Buenos Aires e os arredores. A cultura argentina, a Patagônia e tudo mais, não só o capital. Então, a mesma coisa, é um país perfeito para falar essas asneiras aí. Mas se você olha o Vale Shaolin e todas as ao redor, eu vou poder agora ter essa oportunidade de ver lugares que eu não fui ver. Sim, que é o Observatório Astronômico, que é um local, que é um ponto histórico. Outros templos, o Templo Songyan, e a Academia Confucionista. Sim, né? sim. São lugares que, assim, você pensa, o Shaolin está lá sozinho. Não, ele é o ponto, o núcleo. Mas ao redor... Tem lugares importantíssimos. Ao lado ali. É a Hogwarts, né? Quando a gente fala... Quando você vê lá a obra do Harry Potter, ela tem um mundo ao redor do Harry Potter, né? Então, aquele é um negócio sensacional e realmente é uma coisa meio estranha você não conseguir relatar exatamente isso. Parece que a pessoa vai ter que sentir, tem um destino para si. Acho que porque todo o relato, como você falou, ele é pobre, pobre porque a história de tudo isso é tão gigantesca
que falar, talvez um pouco, é para despertar nas pessoas o desejo de conhecer e Sim. de viver. Né? Uma vez, lembra-se como, você se lembra quando eu fiquei sabendo do Bodhidharma a primeira vez? Você lembra dessa história que eu contei para você? Não lembro. Bodhidharma, quem é Bodhidharma? O patriarca. Né? Do budismo, aqui, né? será que tem aqui a foto dele? Deve ter. Bom, tem nem que pesquise aí. Bodhidharma, coloca aí. Bodhidharma é o patriarca. Como é que eu fiquei sabendo de Bodhidharma? As pessoas têm a internet, né? Você tinha a loja lá do Alon, que vendia todos os vídeos do Shaolin Kung Fu. Sabe que dia, que data? 2002, 2003. Já tinha os DVDs, eles faziam cópia. Lá na Liberdade, né? Lá na Liberdade. Né? E é pirataria, chama-se pirataria. Né? A gente sabe aqui que está falando, eu vou chamar a polícia. Tá? O cara já fazia, mas a gente tinha acesso. Isso fazia no passado. Agora já. Ninguém faz esse absurdo. Aí a gente comprava, e os caras falam que não existia isso aí. Até hoje o desgraçado fala. Mas então, como eu vi, olha só como é interessante, como é o destino e o que a gente fala no budismo, o karma e a iluminação. Eu estava mexendo no lixo, um poste, e estava mexendo no lixo. Isso onde? Na frente da academia do Na minha Lohan, casa. na tua casa, tá. Minha casa era uma vilinha e tinha um poste. Tá. E os lixos dessa época não eram tão fartos como os de hoje, né? Os lixos, né? Ninguém mexia no lixo. E eu vi uns livros, umas revistas. Aí eu fui mexer no lixo. O que eu encontrei nesse lixo? Uma sapatilha branca de Kung Fu, com o furo no dedão, com 3 números a menos que eu. E eu fiquei muito feliz, eu não tinha dinheiro. Que idade você tinha? Mais ou menos. Eu tinha, acho que, 13 anos. Tá. 13 anos. É menino, né? Mas eu já tinha o mesmo tamanho que eu tenho hoje. Menino gigante. E aí eu falei, nossa, uma sapatilha, que sorte a minha. Eu forcei a sapatilha a entrar no meu pé, quase morri, e entrou. Então assim que eu tive a primeira sapatilha. Tá. E aí você se interessou pelo Kung Fu ali? Não, eu já estava treinando. Já estava treinando. Tá. Mas eu não lembro se o meu pai não queria me comprar, eu era muito modesto, Tá. não entendia, um monte de coisa. Eu achava que eu nunca fui muito ambicioso. E vinha os livros, aí nesses livros sem capa, revistas sem capa, aí tinha uma história. Aí tava lá, então, para aprender o Shaolin... Isso no lixo? No lixo. As revistas também? A revista no lixo, só que sem capa, sabe? Entendi, já tá toda... Deteriorado. Tava bom, mas estava rasgado, sem capa. Falou, para você aprender o verdadeiro Shaolin, eu não sabia o que era Shaolin. É necessário 20 anos. E Bodhidharma veio da Índia e ensinou as pessoas o Zen. Com 13 anos é difícil. E as pessoas não compreendem. E eu não compreendi. Mas eu, ao mesmo tempo, compreendi. Falei, é isso aqui. No lixo. Pessoal, no lixo. Então veja, as pessoas estão na internet. Tem todo o acesso à informação. Tudo. Fácil. E não chegam, Você compra os livros de Shaolin na Amazon. Mesmo em 2013, 12... Você compra. Eu achei e li aquilo sobre Bodhidharma, né? E li também, eu tinha esse livro até há uns anos, eu guardei isso aí. E li uma descrição sobre o Kung Fu nessa revista, eu guardei. E lá nessa descrição da revista, é a descrição que eu tenho no meu site hoje. Foram os ocidentais que desvirtuaram a palavra Kung Fu. Sim. Eu tenho no meu site está essa descrição. Estava na revista também que você achou naquele momento. Foi a revista, foi um dos textos mais iluminados para mim, que eu carrego até hoje, no lixo. Isso é um destino mesmo. Entende? Então, agora eu não sei se é destino ou se é a minha natureza arqueológica. Eu gosto de analisar as coisas. Eu não sei, né? Mas para mim foi muito natural.
Então as pessoas têm um acesso. Então veja, a iluminação de Buda, o Dharma veio de Buda. Dharma, né? Dharma significa ensinamento, lei. Então, esse Dharma é como se fosse a fonte, é Buda. E aí esse Dharma é um grande rio, né? Que desce do pico, como é que chama aquele? O Sumeru, que eles falam que é uma montanha sagrada da Bodhi, e desce para o rio Nilo e deságua em vários pequenos afluentes. Então o Dharma ele vai para todos os lugares. Você não precisa de muita sofisticação. Você só vai ter que estar com a mente sem apegos. Tem que ter uma busca sincera e plena, total, né? Na verdade, no budismo não se fala isso, busca. Né? No budismo você fala encontrar. É uma busca, né? Mas é reencontrar. Parece que você está buscando uma coisa que você não lembra o que é. Porque a natureza de Buda, ela está lá dentro de todos Não, os e o seres. caminho, né? Você está buscando, você se esforça. A melhor tradução que eu já vi de budismo, Zen, é assim, o Zen, a iluminação, é como se você tivesse tentando ter que escalar uma montanha de vidro. E a montanha é quase vertical, só que além de ela ser de vidro e quase vertical, ela está repleta de óleo escorregadio. E o caminho é você tentar escalar a qualquer preço. O impossível. Porque, por exemplo, a iluminação é impossível. Você tem que sentar e atirar. Aí você tem que escalar. Aí você cai e sobe de novo e cai e vê as pessoas caindo e não desiste porque o seu caminho é esse. Você fez o voto da iluminação. Aí quando você cai e desmaia de exaustão. Aí de repente você acorda desse desmaio e percebe que estava sonhando. Isso é iluminação. Porque você percebe que a montanha ela é transparente e a iluminação já está ali. Não existe montanha. Você estava sonhando. A vida é um sonho. O Bodhidharma ele ensina o nosso patriarca, o primeiro diálogo que ele tem com Huika, né? Huika é muito legal. Hui significa conhecimento e Ka é poder. Conhecimento de poder, né? Então, Huika, em Shenguan, em chinês o nome dele é Shenguan. Shenguan é espírito de luz. Sim. Nome, como é que chama? Monástico. Secular. Nome secular. Secular. Shenguan. O monástico foi Huika. Então, Huika, ele fala assim, então, eu vou te ensinar, Bodhidharma, beleza. Antes de ensinar, né? Antes dessa parte do ensinamento, ele chega a Huika e fala, mestre, me ensine, minha mente está perdida. Como eu posso... eu me sinto... A minha mente está perdida. Onde eu posso... Me ensine a libertar minha mente. Aí Bodhidharma fala, traga a sua mente aqui que eu a libertarei. Aí Huika fala, eu não posso encontrar ela. Aí fala, então como uma coisa que você não pode encontrar, está presa, perdida. Então essa é o âmago do budismo. Do Zen, principalmente. No budismo é muito maior que isso. Sim. É uma das linhagens, é o Zen. Um dos ensinamentos o Dhyana, que é o Zen, né? Que vem do Dhyana hindu. O método. Buda ensinou 80 mil treinos. 80 mil treinos. Então, um dos treinos centrais dele era o Dhyana Yoga, né? Que é a atenção plena. Né? Depois teve outras transcendências, né? Muitas coisas mágicas, outras coisas mais simples. Então, Kung Fu e Chan significa atenção plena, e os chineses traduziram para Channa, depois Chan, e os japoneses para Zen. Né? Então, por que o Channa, o Dhyana, a meditação Dhyana, ou Dhyana Yoga em sânscrito? Por que é tão importante para o Kung Fu? Porque é a atenção plena no que você está fazendo. O Kung Fu é a atenção plena. E você já vê isso no taoísmo, no Tai Chi Chuan. Sim. Né? Sim.
Então você está ali no Tai Chi Chuan. É uma maneira de introspecção, só que com um outro enfoque, que é você se concentrar na energia, né? Não só no vazio, né? E não só na imobilidade. Mas o Kung Fu é isso, você se faz o Zen, Kung Fu Chan, né? Que tem o Tsuo Chan, que é o Chan sentado, e o Kung Fu Chan, que é a meditação em movimento. Então esse é o âmago de Shaolin. Agora isso é só o início. Sim. Aí você tem depois o Vale Shaolin e conta histórias. Se eu conseguir encontrar o Shaolin no lixo, entende? As pessoas vão até o templo. Você falou que os ocidentais vão lá, um monte de europeus. Só não brasileiros. Os brasileiros foram, mas para fazer turismo e volta reclamando. Aí. Mas é muito pouco em relação aos estrangeiros. Não, é zero. É zero. Porque eu encontrei, e você também nas vezes que a gente foi para lá, chileno, argentino, mexicano, americano, europeu de todos os países, mas brasileiro é raríssimo encontrar treinando Kung Fu, seja em Shaolin, seja em Wudang. Treinando nunca treinaram. Treinando Kung Fu, no Shaolin. Mas aí que tá, mesmo esses europeus indo para lá, eles vão com o dinheiro sobrando deles, eles não enxergam o Dharma. Não, sim. O Dharma é muito grandioso, a luz dele é muito divina, então ele permite que a pessoa se banhe no Dharma e se beneficie com o budismo e com o Kung Fu, sem realmente enxergar ele, igual o sol. Você não precisa olhar para o sol. Porém, veja, quando você está de frente com uma estupa, que é aquela pagoda os monges antigos ou o chão afundado. Estão sepultados, né? Ou o chão afundado. Onde eles treinavam. Ou o portal da montanha. Rapaz, eu vejo muita gente indo para o Mosteiro Shaolin e eles querem datas especiais, coisas incríveis, aulas. Você não precisa de nada disso. É só você parar de frente a uma construção do nascimento do Zen budismo. Sim, sem dúvida. O impacto dessa história viva que está lá, registrado daquela época até hoje, na pedra, nos monumentos, exatamente, no ambiente. Agora, vamos entrar para a infeliz história brasileira, a cegueira. Aquele ensaio sobre a cegueira, né, do Saramago, mostra tudo, os caras, todo mundo cego, e a cegueira deles levou eles a enxergar. Não é essa a história, apesar de ele ser um ateu lá e tal. Mas ele é isso. A verdade é até além da religião, né? Sim. Então eu consegui enxergar por causa das minhas faltas. Como hoje o mundo abundante, o europeu abundante, ele não consegue enxergar Shaolin. Ele pode até chegar lá. E eu acho isso muito bom. Mas o Shaolin, você vai precisar olhar para dentro de você. Sim, é que para olhar para dentro tem que chegar a Shaolin. Descobrir que ele existe, né? Sim, acho que mesmo isso não garante, é o que você está falando. Não, mas o brasileiro é mais ainda medíocre, porque ele tá como uma pessoa que é tipo uma terra plana. Costas, O Shaolin assim, o cara que não acredita no Shaolin é o terraplanista. Não a Terra, não. É assim, se você está num hemisfério, você vê o Cruzeiro do Sul. Se você está do outro lado, você vê uma outra constelação. Não, mas a Terra é plana. Então é assim, o Kung Fu, eu treino Kung Fu, a origem do Kung Fu chinês, mas o Shaolin não existe. E existem várias camadas desse problema, que eles falam que o Kung Fu Shaolin, mesmo existindo, ele é falso, atualmente. Ele é moderno, Wushu moderno, esportivo, não é o Shaolin. Ou ele não está ligado a um verdadeiro budismo. Ou ele está ligado ao budismo e isso o Kung Fu não precisa do budismo. Ou o Shaolin antigo morreu, não existe mais, não existe nada, são atores. É o que falavam das tradições africanas, que também é uma mentira. E tem outras mentiras, que o próprio Shaolin nunca teve relação com o Kung Fu. Já vi gente falando isso. Outro cara falou, para mim é irrelevante se o templo está lá, porque ele não teve ligação com o Kung Fu, não existe provas.
né? Então, esses são os infelizes do materialismo histórico, né? Do nosso mundo né? Materialista, do mundo racionalista, né? Esse materialismo histórico vem do marxismo, né? Que só existe o mundo humano e as vantagens e o utilitarismo. Então, como é que você vai ligar o terceiro, né? A visão, né? Do coração, a visão da intuição? Sagrado, do Você é um transcendente. infeliz, né? Uma pessoa está condenada, seguindo todas as tradições, essa pessoa está condenada a dissipar-se. Quando ela morrer, desse mundo. ela vai se dissipar, a essência dela some, né? O budismo, ela vai para um animal. Ou vira um fantasma. Ela vira um fantasma, né? Então, agora vamos resumir o Shaolin. Então, o que é o Shaolin? É um mosteiro budista. O budismo é a religião mais sagrada da Ásia, que compreendeu que para absorver os ensinamentos de Buda, você utiliza-se do Kung Fu como ferramenta. Então o mestre Shideyang, há muitos anos atrás, num documentário, ele falou que o Kung Fu é um braço do budismo. Né? Sim. Então, e você, através, atingir essa iluminação. Aí as pessoas perguntam, mas o que é a iluminação? Aí começa o treinamento. Depende mais da pessoa que está me ouvindo agora, do que eu falar. Muito mais da boa pergunta do que de qualquer outra coisa. Claro. Exatamente. Claro. Agora, o Kung Fu tem uma história zen que fala o seguinte: mestre, eu quero que você me ensine o zen. Falou, quando? Aqui vai ter uma palestra, venham para... Então eu vou ensinar-lhes o zen. Aí o mestre veio, tinha um grande número de pessoas, ele sentou em silêncio, ficou em silêncio. Aí passou 10 minutos, ele levantou, saudou e foi embora. Eu falei, mas o que é isso? Aí ele falou, eu ensinei o zen. Se eu fosse um mestre de Dharma, eu ensinaria sobre o Dharma. Se eu fosse um mestre de história do budismo, eu ensinaria sobre o budismo. Se fosse um mestre de sutra, eu falaria, eu sou um mestre do zen. Muito bom. Então eu ensino o silêncio. Então, só que o Kung Fu e o budismo chinês, ele criou um negócio muito incrível. Um sistema tecnológico de didática, que é o ensinamento através é o que a gente chama de Kung Fu. Sim. Que é o ensinamento através de muitas coisas. Você não ensina diretamente. Você vai fazendo. Não é? Essa tradição começou com Siddhartha, né, com Buda, e ele usa a alegoria da casa em chamas. Né? Está pegando fogo, e você percebe que a casa está pegando fogo, e você chama todo mundo para sair, e as pessoas não saem, e eles falam, não, existe comidas lá fora, venham comer. E as pessoas saem, quando olham para cima, não tem comida. E quando ele olha, já tem o fogo está lá em cima, eles esquecem da comida. Então o sistema de Kung Fu, da transmissão de mente a mente, desenvolvido por Bodhidharma, é um dos sistemas mais sensacionais que existem, que é, você vai adequando, vai moldando, vai mostrando ali, aqui. Uma vez você ensina, outra vez você dá um exemplo, às vezes você dá um empurrão, às vezes você mostra um negocinho, e a pessoa, né? Então, você vai conduzindo. Essa tradição, né, vem do taoísmo, mas onde ela se desenvolveu foi o budismo e devido ao Kung Fu. Então a gente criou tradições que na China foram muito importantes e que depois elas migraram para o karatê, para o judô, para os outros caminhos, para o budismo japonês, budismo coreano, que é chamado a relação mestre-discípulo. Essa é a relação do Kung Fu. Shituo, né? Shituo, que é assim uma relação, um ecossistema que só existe porque existe o mestre e o discípulo. Se não tem um discípulo, não tem um mestre. Né? Às vezes eu me sinto assim. Eu me sinto exatamente que eu não sou mestre porque eu não tenho discípulos para aprender aquilo que eu estou tentando ensinar. É que para ter um mestre, o discípulo tem que ter um discípulo pronto para ser discípulo. Exatamente. Né? E acho que é a história que você falou do E vice-versa. Por exemplo. Às vezes você tem um bom discípulo, o mestre é
é um incompetente. Como que você fala? Você citou, acho que o Ruik, né? Que tem o braço dele tá... Ruika, isso. Ruika. E é um exemplo, vamos dizer, extremado É uma alegoria, né? A gente não sabe o que seguir. Isso, na verdade, eu vou falar sobre esse... Esse aí é outra história que esses idiotas sempre falam que é um absurdo. Eles falam que é um exemplo de fanatismo religioso. Tipo um extremista muçulmano, né? Um yogi que faz o absurdo. Não, mas o símbolo de Ruika, claro que não deve ser pôr o braço. O cara decepa o braço, o cara morre de hemorragia. Agora, o que acontece talvez ele fez um talho mostrando que ele é determinado, mas o que acontece é que o símbolo de Ruika que é um discípulo do 7º século, né? Não, logo depois, o Bodhidharma chegou, ele já estava lá. Sim. Ele veio junto. Não, é verdade. Quando o Bodhidharma ele desembarca em Cantão, ele tem uma conferência com o imperador Wu, né, de Liang, né, do reino de Liang. A China não existia, eram vários reinos, né? Os hindus chamavam de Tang, né? China não existia Tang, a nação Tang, que era a dinastia Tang. E nessa dinastia existiam vários reinos. Então o reino que Bodhidharma, quando ele desembarca com a comitiva de outros monges indianos em Guangdong, conversa com o imperador, depois ele vai para Shaolin. No caminho de Henan, ele encontra com esse scholar, que é o Ruik, que era o Shen Guan. Estava dando uma palestra, com vários discípulos, ele falando sobre a literatura taoísta, confucionismo, ética, moral, virtude, né? E ele passa, e o Bodhidharma ele para, segundo algumas tradições, ele para e assiste a palestra. E logo de seguida ele vai embora, ele não valoriza muito. Aí o Shen Guan vê aquela imagem sagrada de Bodhidharma e ele vai atrás. Falou, eu quero saber, o que você ensina? Ele vai embora. Aí ele toca no ombro dele e fala, não, você tem que falar comigo, quem é você, de onde você vem? E continua embora. Na terceira vez, ele perde a cabeça, ele vira o Bodhidharma e dá um soco na cara dele. Não sei se você já ouviu essa história. Não. Ele soca a cara do patriarca, que já, né? Ele, depois que ele soca, ele sangra a boca, quebra o dente do Bodhidharma, aí ele vira pela terceira vez e vai embora, continua embora. O soco não tocou. Inclusive, se você vê algumas pinturas, alguns sumiês japoneses, alguns chineses, você vê Bodhidharma com o dente quebrado. Então veja, olha o âmago das artes marciais. Está oculto ali na tradição. Que você não luta por vaidade, por várias coisas. Né? E Shen Guan era um scholar taoísta e confucionista e também mestre. Militar, era um militar. Tá. Ele foi um militar que depois estudou o pensamento chinês e parece que ele se tornou monge depois. Tá. Né? Ele gostou do budismo. Aí ele... Então essa é uma história incrível, né? De Ruika. E o símbolo do braço dele significa o que você está prontificado a fazer, para aprender. Eu acho que qualquer coisa. Você tem que perder alguma coisa. Perder o braço esquerdo. Eu acho que é importante a gente contextualizar para as pessoas que estão assistindo que a Ruika foi uma pessoa que quis se tornar discípulo do Bodhidharma, que é o fundador... Aí depois do soco, ele ficou mais... Falou, mas é um absurdo. Aí o Bodhidharma vai embora. Tem aquela história famosa da qual ele anda sobre as águas. Na verdade, ele caminhou flutuando sobre um junco de bambu, né? Uma alegoria também. E Ruika atravessa o rio Yangtze atrás dele. O rio Yangtze é muito caudaloso, né? Inclusive, aí ele falou, eu estou sem barco para atravessar. E aparece uma velha, empresta o barco para ele. E a tradição fala que essa velha era uma manifestação de Guanyin. Ela tomou forma de uma idosa,
É igual o cara que me entregou o passaporte. Lá em Paris, Né? Então... Era uma divindade, exatamente, que se revestiu de uma forma humana, de um lixeiro, exato. Aí, então, ele seguiu o Bodhidharma. Essa história vale a pena um dia a gente falar sobre ela aqui no podcast. Vamos contar. Mas eu acho que é importante também que que muitos estão vendo aqui essas medalhas que são bottoms, né? Porque... deixa eu só terminar isso, para a gente concluir. Então, essa aura mística do ensinamento, parece que é uma coisa meio assim esotérica, mas não é. Ele está tentando transmitir o não transmissível pelas palavras. Isso, se você... Bodhidharma, o que é Bodhidharma? Todo mundo relaciona ele ao Kung Fu. E é verdade. Porém, ele tem um ensinamento antecessor ao Kung Fu, que é: a verdade não tem palavras. Você já vai saber sobre a verdade. Então, você, para atingir essa verdade, aí você fala: mas e o Kung Fu? O Kung Fu é uma das ferramentas tradicionais. Sim. Não é tão importante assim. Não, é uma das ferramentas. A caligrafia é uma delas, a poesia, o Kung Fu. Só que o Kung Fu é muito importante porque mantém a saúde e mantém a vida. Por isso ele é uma das... assim, um mecanismo importante, e ele é um yin yang, né? De um lado você tem a religião, aquele dançarino, o Shiva, de um lado ele tem a dança introspectiva, do outro lado ele tem a dança militar. São as duas vertentes humanas da era primitiva do homem. O sagrado, os rituais místicos e o ritual militar. Ambos são rituais. Sim. Né? Então esse é o âmago do Shaolin. Isso é o objetivo do Kung Fu, levar ao budismo de alguma forma, né? Você não precisa se converter, você não precisa abandonar sua religião. Sim. O próprio Buda tem um sutra que chama Kalama Sutra. O Buda ele recebe os Kalamas, que era uma escola de yogis. Os Kalamas eram o nome deles, né? Então ele explica, tem um debate, um debate acalorado de mestres falando. No final eles se convertem ao Dharma Buda. Aí ele falou: obrigado, grande Tathagata, né? O grande abençoado. Estamos indo, vamos pegar todos os discípulos que não vieram, vamos trazer eles e vamos parar de oferecer oferendas ao nosso mestre Kalama. Aí o Buda fala: negativo. Vocês continuam oferecendo, né, a oferta, vocês continuam com a oferta e podem vir aqui. Então o budismo não necessariamente ele tem um nome técnico para isso nas histórias da religião, que é ele precisa de conversão, né? Porque a iluminação está além das formas, né? O Buda ele não é contra os deuses. Não é. É isso. Apesar do Dharma não precisar dos deuses diretamente e nem não precisar. Exato. Ele é muito mais sofisticado. Agora, o Kung Fu, você precisa ter uma saúde física espetacular. Como dizia Sócrates, infeliz do homem que morrer e nunca presenciar o máximo da sua capacidade física, né? Isso é uma relação também com a origem do budismo, que antes de se tornar o monge, o Siddhartha, ele se torna primeiro guerreiro, depois ele se torna um brahmane. Primeiro, quando criança, ele já era brahmane, depois um guerreiro, depois ele se torna um amante, depois ele se torna pai, um esposo, príncipe. Então ele passa por todas as camadas. Que deveria ser em todas as culturas saudáveis, né? Sim. Como na cultura medieval, o cavaleiro também, na excelência, ele se tornava um nobre e ele chegava à realeza interior e, eventualmente, à realeza exterior também. Alguns, né? As coisas são similares, né? São caminhos diferentes, mas são muito parecidos. Só a modernidade ocidental, como a gente estava falando, que perdeu quase tudo disso que as grandes culturas detinham, né? A gente ganhou no Ocidente. A gente ganhou privilégios muito incríveis, são a penicilina,
banho quente, né, remédios, né, aqui um ar-condicionado, né, as cópias de CDs, em velocidade rápida. Mas o melhor seria ter procurados isso e pela não polícia. perder. Mas o melhor seria ter isso e não perder Sim. nada do que as culturas ancestrais. Exatamente. Hoje tem até você legaram. tem uma vida melhor do que um rei há 200 anos, um mendigo. O mendigo pode tomar um antibiótico, uma penicilina, porém nós perdemos a essência, Isso, né? mas muita gente que tem tudo isso, mas está em depressão profunda, Vazio a eterno. alma está nas trevas. Né? Então esse é o Shaolin. Com todo respeito, viu, pessoal? Mas sem respeito mesmo. Não tem respeito nenhum. Respeito para os fracos. Se eu não te respeitar, o que você vai fazer? Você vai chorar? Você tem que continuar conversando. E se eu não te respeitar? Isso que diria a Bujanra lá no programa. E se eu não te respeitar? Eu nunca mais vou esquecer uma entrevista do Abu Janra e de um rapper, o Gog. Eu não gostava dele. Falei, eu exijo respeito. Aí o Abu Janra falou, eu não te respeito, e agora? Respeito e importância. O Abu Janra falava palavras respeito e importância. Eu retiro do meu... Isso é muito importante. Não, nada é importante, ele falava, né? Bom, mas eu entendi. Sim. É o... Desrespeitar é uma maneira de respeitar, porque se você não, você tem que ensinar. Sim. Então o budismo fala, você pode dar um abraço desrespeitoso, falso, e você pode dar um soco extremamente cheio de compaixão e de instrução e de carinho, porque eu quero que aquela pessoa mude. Né? Muito interessante isso. Sim. Não é? Você pode. Então aqui nós estamos no Brasil com essa tradição. E o Templo Shaolin, ele está numa nova etapa. Está numa grande nova etapa que já dura muito tempo. Desde da publicação do livro, né, da biografia do Abad, que na verdade é a historiografia do Templo Shaolin moderno. Sim. A reconstrução, a reorganização. Eu acabei de voltar do templo, eles estão ainda em reforma. Sim. A área da medicina, da farmácia, está fechada. Que eles estão reconstruindo a farmácia. E você vai voltar agora para lá dia 30. É dia 30, fim do mês agora de setembro de 2024. Buscando apoio dos alunos, né? Se a pessoa quiser me ajudar, por favor, no final eu falo mais sobre isso. Então, essa nova visão do Kung Fu Shaolin trouxe modificações. Então, o Shaolin existe uma graduação, nós temos aqui o Duanping, que é a nova graduação do Mosteiro Shaolin, porém que não mudou nada. Não mudou nada. Só foi uma maneira nova. É só um standard, uma padronização. Para que o mundo todo possa, né, se vincular de uma maneira bem organizada ao Templo Shaolin. Desculpa te... Sim, pode continuar. É um papo. Tá. Então, o Duanping significa teste e provação, né? E... você será testado, né, no sistema do Duanping, tanto o campeonato como a graduação e a grade curricular. E acho que é interessante falar, são 9 faixas, 9 níveis, depois mais 9. São 18. São 18, que tem a ver com o número sagrado, 18 chinês, né? São 9 duans e 9 pins. E você pode aprender isso, você que está aí na sua casa, né, e pratica o Kung Fu e gostaria de estar relacionado ao Shaolin. Você tem alguns caminhos, que é se filiar ao Shaolin praticando o Duanping, não é? Siga a graduação oficial do templo, frequente o templo Shaolin, frequentando o Templo Lohan ou até mesmo a escola do Américo, a escola polar de Kung Fu, onde ele tem a grande editora dele, que a gente vai falar nos próximos capítulos. Isso. E essas são algumas das cores das faixas, né? Começa pela branca, que é uma coisa universal, né? E vai passando por graus, são os bottoms, né? Que correspondem às faixas, né? E é muito, muito chique. Muito chique. Tem os certificados que dessa vez não trouxemos, né? Isso é só uma introdução, a gente vai repetir isso. Vai ter mais encontros para falar só sobre o Duanping, né? Isso, o livro, né? Essa é a versão chinesa, a versão que tem para vender na internet,
não é? Você pode comprar e compreender melhor a história de Shaolin contemporânea e antiga. E faça as práticas de Duanping e você se tornará um membro oficial da Federação, da Associação Mundial Shaolin, da qual eu sou vice-presidente da Latin America Shaolin Association. Não é? E nós aqui fazemos parte da Shaolin Brasil. Sim. Brazilian Shaolin Association. E estamos procurando heróis que buscam estudar o Kung Fu e transmitir o autêntico Shaolin Kung Fu, junto com os valores e a ética do Zen e as práticas tradicionais do milenar e comprovado Kung Fu Shaolin. Shaolin Kung Fu. Eu acho que talvez para ir terminando nossa conversa de hoje, né, é que também o Duanping é uma maneira de padronizar de uma maneira mais fácil para o mundo todo. Sim. Um currículo que seja o mesmo em qualquer país, em qualquer cidade do mundo, fora da China, que ensinar o Kung Fu Shaolin vai percorrer um caminho que está bem demarcado. E você pode seguir os vídeos que você pode baixar da internet, você pode seguir no YouTube. Isso. Tem livros que você compra no AliExpress. E outra coisa, o Duanping System, ele é uma coisa que está interligada a outras ações. Ao Shaolin Games, que é o campeonato e seminários que acontecem no mundo, né? Ano que vem vai ter aqui na América do Sul de novo. No Chile, né? Aparentemente sim, eles não sabem ainda. Não tenho certeza. Mas é provável. E você tem o Calgon. Calgon é a examinação. Você faz o exame direto com os monges. E você tem um campeonato. O Calgon acontecia na porta do Portal da Montanha. Isso é uma tradição. Então você tinha que passar por todos os monges guerreiros até chegar ao mestre instrutor. Uma luta. Um exame, o pessoal só apanhava. Então esse Calgon se foi recodificado para ser um campeonato, um teste de habilidade Shaolin, onde você ganha prêmios, e o Duanping é a examinação e a grade curricular das formas tradicionais do Shaolin Kung Fu, que são milenares. E são 3 monges que avaliam, né? Sim, sempre 3 monges, o mínimo, mais o instrutor. E se não forem os monges, tem que ser pessoas que têm as graduações do Duanping, pelo menos 3 que receberam. São sempre um colegiado de pessoas, não um só. Um só passa todo mundo, ou briga com um cara que não quer que ele passe, né? Então precisa de um colegiado. E tem os exames, tem o campeonato. E essa é uma tradição que começou com o Abade Fu Yu, que a cada 3 anos ele fazia essa grande conferência de artes marciais da China. Chamava guerreiros de toda a China para fazer uma conferência em Shaolin. Então o Abade quer ser o novo Fu Yu, Xiongxin, que é a cada 2 ou 3 anos fazer o Shaolin Games. Mundial. Que é esse que você participou agora. Exatamente. Em julho. Em julho, tive essa grande honra. Foi só eu de Brasil. Só o único brasileiro. Então que mostra, eu chamo você para participar da família Shaolin. Veja, você treina o seu estilo aí, Choi Li Fa, Louva a Deus, Garra de Águia, Wing Chun. Mas à noite, não é? Você vai lá para sua escola, aí o professor fala que Shaolin é besteira, que Shaolin não existe, que é só uma religião ou um estilo falso, e você fala assim. Isso é um abuso da autoridade do professor, porque o aluno tem aquele amor. É uma tradição. E o professor faz o abuso de poder. Né? Então, aí esse aluno volta para casa, coloca a cabeça no travesseiro e sonha com as formas do tigre, da serpente, as formas Shaolin, com o chão afundado, com aquela música que ele sonha com isso. Então, você não precisa mais sonhar. Você pode aprender o Duanping System, a graduação oficial, pode se tornar um membro do Templo Shaolin e pode montar o seu Templo Shaolin aí na sua cidade, no seu estado. Né? Me procure, que você é possível, não é? Você ser um autêntico Shaolin. É isso que eu estou falando. Exatamente isso que eu estou falando.
Basta fazer a graduação do Ampim. Há o desejo de compartilhar com o mundo todo, né? Até pegando o templo Shaolin, que o Abade, ele fala no livro que é um tesouro, né? O conhecimento de Shaolin é um tesouro que não é só para a China, né? É um tesouro para o mundo, é um patrimônio da humanidade. Isso, Sim, já né? é reconhecido pela Unesco, né? Os sítios arqueológicos, tudo. Então, Do tesouro imaterial da China. Né? Então, também, quando nós estamos falando aqui de que as pessoas elas podem se vincular, isso é para receber o tesouro, né? Não é nada mais que isso. Não pode ter nenhum interesse meio... Não é participar de algo exclusivo, é algo sagrado. Sim, né? sim. Mas que é isso, é uma bênção que vem de milênios, que remonta ao século VI, ao século V e ao budismo, né? E que o budismo remonta à tradição hindu, que vai remontar ao início dos tempos e à sabedoria divina que desce do céu, né? Então, que a nossa cultura ocidental, desde do iluminismo, passou a desvalorizar, né, esses rios de conhecimento e de sabedoria que você estava descrevendo, né? O rio do Dharma que desce a montanha, né? E que por isso que o sofrimento da maioria das pessoas no Ocidente hoje, que precisam usar remédios psiquiátricos tarja preta para ansiedade, para depressão, porque perderam a conexão com essas correntes profundas e de água translúcida. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já me ferrei muito devido ao Kung Fu. Já me dei muito bem também. E posso me dar muito mal ainda por vários motivos, né? Perder tudo. Mas não tem coisa pior do que a morte em vida. Exatamente. Que a pessoa está sem a essência natural dela, que é uma herança que vem diretamente de Deus, né? Que é a semelhança à imagem sagrada. Sim. E você joga no lixo isso. Joga no lixo. Você fica um zumbi para morto. Seguindo modinhas. Né? E você não tem determinação, não tem vontade, desiste para qualquer coisa. Então, o Kung Fu, mude sua vida com o Kung Fu. Sim. Desenvolva disciplina, determinação, um coração mais bondoso, força física, força espiritual, força mental, organização, né? Equilíbrio e prosperidade, né? Porque Kung Fu é prosperidade, é você organizar toda a logística de tudo. Se está faltando alguma área na sua vida, não, é porque você está desorganizado. E Kung Fu faz você se sentir confortável no desconforto, né? E o próprio diabo tem mais determinação que você, porque mesmo sabendo que ele vai ser destruído, todo dia ele acorda para levar mais um. Ele não desiste. O mal é muito perseverante. E todo dia ele acorda para levar o cara para a sombra. É impressionante isso, né? E os caras que são a imagem e semelhança do Criador, desistem, não tem. Os guerreiros do bem são poucos, né? Os que têm real perseverança até o final do combate. Então, é possível, mas você vai ter que passar por essa tradição, né? A salvação não é para todo mundo, né? Poucas pessoas atingirão a liberdade. Então, a iluminação é uma coisa... Não é todos que alcançam. Mas o caminho... O importante é o mesmo caminho. Mas mesmo o caminho não é para todos. A maioria... Mas o importante é saber que existe um caminho, Isso. Né? Porque a maioria das pessoas não tem a menor ideia de que existe um Kung caminho Fu. para a iluminação. Kung Fu é artes marciais. Kung Fu é medicina. É meditação. São as armas tradicionais clássicas. É a tradicional medicina chinesa. É a literatura, a filosofia. É o conhecimento espiritual. É o conhecimento espiritual, introspectivo, metafísico. É história.
é jogos de estratégia, é música, é cerimônia de chá, é alimentação, são muitas coisas que são, na verdade, considerados caminhos tradicionais, ofícios sagrados do ser humano, que aqui no Ocidente foram jogados fora, né? Então você tem ali o caminhos clássicos, né? Que você não criou muita coisa, você só continua esse caminho. E é isso, né? Acho que isso para uma primeira conversa mais focada no Templo Shaolin, acho que é um bom começo, né? Para dar um panorama geral, tanto do passado, Sim, porque claro. você falou das origens do templo, e falamos agora um pouco do Anpin, quer dizer, da estratégia principal do Templo Shaolin agora, que vinha amadurecendo desde os 10 anos atrás, né? Quando a gente falou no início da conversa que o mundo aqui é terreno, é a projeção do mundo cósmico. Do mundo das ideias de Platão, do mundo celestial. Então, o meu objetivo é refletir o Templo Shaolin no Templo Lohan. Por isso eu fiz essas últimas arrumações, organizações. Eu passei lá agora, tá muito bonito. Seu objetivo é transmitir, refletir, projetar o Shaolin de certa forma dentro do Templo Lohan. Quando eu comecei com esse caminho mais fortemente, em 2014, né, eu precisei viajar para Shaolin, depois ter um mestre autêntico, né, na linhagem, ter o nome Shaolin, e eu pensei, eu preciso de um templo. Sem um templo, sem um solo sagrado, vai ser difícil. Então eu vou ter que pagar. E eu me lembro que eu estava dentro de um ônibus, né, e isso foi em 2014. Logo quando eu tinha voltado da China. Sim. Eu não tinha ido. E eu visitei o templo, eu vi o local muito bonito, e eu entrei no ônibus e fiquei muito triste. Aí eu falo, por que eu tô triste conversando? Porque eu sei que eu vou me ferrar. Para realizar isso. Não só por dinheiro, mas é porque é algo muito detalhado, muito delicado, que carrega tradições, não só construções. Eu vou ter que manter vivo ali dentro, de alguma forma, os caminhos clássicos. E eu fiquei muito melancólico ali, né? Eu me lembrei daquele momento de Jesus ali não que eu seja Jesus, mas o mesmo tipo de melancolia no Getsemane ali. Eu falei, caramba, mano. Eu preciso de um ambiente as paredes vermelhas. E já está concluído. E olha só como a numerologia é muito interessante. Esse ano, em dezembro, eu vou fazer 50 anos, que antecederá ao Lohan, 30 anos de Lohan, 2025, que vai fazer 10 anos de Templo Lohan aberto. Só que em 2024 eu tenho 10 anos de Templo Lohan trabalhando lá dentro. Sim. Só que em 2025, 10 anos de Templo Lohan. Em fevereiro é o aniversário do Templo Lohan no mosteiro. Ciclos completos de 10, né? E no final do ano, em outubro, é o aniversário do Lohan em 30 anos. E eu faço 50 anos. O Danjo faz 20 anos. Interessante. Né? De Kung Fu, que ele entrou em 2005. Então, é muito interessante tudo isso. Né? E agora você viaja... Vou viajar para a China, sem dinheiro. Primeiro você vai para Zhengzhou. Eu acabei de voltar do Shaolin Games, que foi os primeiros jogos Shaolin dentro do Templo Shaolin. Mundial, uma coisa... extraordinária. Só que agora vai ter o campeonato mais histórico, mais antigo, que é feito pelo Estado chinês, da cidade de Zhengzhou. Que fica uma hora e meia do Templo Shaolin, mais ou menos. Zhengzhou é 90 minutos. 90 minutos. Eles chineses são rápidos. 90 minutos. É pertinho. 200 yuan. É assim que a gente conta as coisas. Depois que você gosta de usar o Uber, você calcula as coisas pelo valor, não pelos quilometragens. Quanto tempo? É de 50 reais. Então, o Zhengzhou Wushu International Festival. O 23º festival de Zhengzhou, que sempre foi o festival Shaolin oficial. Junta 10 mil praticantes do mundo inteiro e da China,
com uma recepção histórica de mais de 40 mil praticantes, recebendo a gente chegando na cidade. E é uma cidade enorme, né? Danfang. É. E sabe que, mais uma vez eu vou, né? Tô sem verba para ir, mas eu sinto muita alegria em ir, muita satisfação, mas ao mesmo tempo fico melancólico, porque ir sozinho é triste. É, eu sei, porque eu fui sozinho as 3 vezes e não é fácil. Você sair, se fosse só para ir no templo, fazer, né? Mas é um festival, então... E você vai ficar quantos dias em Zhengzhou? É bom falar para o pessoal. E depois você vai para Shaolin e vai ficar o restante do tempo no templo. 24 dias. É assim, eu vou chegar na China dia 1º de outubro e vou ficar 2, 3 dias em Beijing, né? Essa é a parte mais difícil, que os hotéis são caros, né? E depois vou para Shaolin. Chego em Shaolin dia 4, Danfeng, na cidade. Eu não sei o que, se eu vou para o templo, eu fico na cidade. Depois fico lá e vou tentar ir finalmente para Luoyang, que eu quero ir para o Longmen. Sim. Quero ir para a primeira mesquita da China, que tem os estilos internos, nessa mesquita em Luoyang. Aí retorno para o templo, aí eu vou para Zhengzhou dia 15, 16. Tá. E o festival é 17. Tá. 17, 18, 19, 20, 21. 6 dias de festival com uma conferência histórica. Uma grande conferência de Wushu. Aí vem embora. Acaba dia 22, dia 24 é o meu voo. Acho que dia 23 eu já vou para Beijing, passar mais um dia. E volta para o Brasil, chega dia 23 ou 24 aqui. Não, 25. 25 de setembro. 25. E vai ficar treinando vários dias em Shaolin, no Templo Shaolin. Vou. Acho que vou para várias escolas. Dessa vez eu vou... você já foi na última vez, especialmente para uma escola grande. Vou para ela de novo, só que eu vou para outras escolas. Eu já mandei e-mail para Tagou. Tá. Quero conhecer Tagou, outras escolas. Mas vou ficar bastante tempo no Templo Shaolin. Porque perto do Templo Shaolin, que fica nas montanhas Song, na cidade de Danfeng, tem 50 escolas. 50 escolas. Algumas oficiais de Kung Fu Shaolin. A única tristeza é que as escolas receberam ordens de se fechar dentro das portas. Meio triste isso. As escolas ficavam treinando lá fora, eles não podem mais. Né? É estranho esse pedido, porque a cidade é famosa por causa disso. Né? A vida Kung Fu nas ruas era impressionante. Acabou, não tem mais. Agora já não tem mais. Tá. Proibido. Não sei se é para ter paz, não sei. Ou todo mundo ir para Shaolin em vez de parar nas escolas, não sei. Mas na tua volta você vai mostrar muitos filmes, vídeos que você vai fazer. Muitos. Da viagem. Existe uma pequena chance improvável de eu aparecer num filme chinês ainda. Meio improvável. Eu sei disso. Mas acho que o improvável vai se tornar bem provável. Vamos ver. Não sei. Fui convidado a participar de um filme. Só então, falta dinheiro. Então na volta aí tem que fazer um podcast histórico juntar a galera aqui e contar a viagem. Essa próxima viagem vai ter que ter também para contar a viagem anterior. Eu acho que eu tenho que chegar e já fazer o podcast. Para já vir exatamente. Várias horas 2, 3 conversando. Dias depois, quando a coisa estiver totalmente viva, eu acho que sim. Num horário mais nobre, ao vivo. Né? É verdade. Pede as pizzas aí, conversa. Fazer um grande momento, que aí vai estar... tudo muito ainda presente. Eu não sei se na tua experiência. O mestre aí, sabe, vou falando, ele vai pôr nas imagens, não sei se dá para fazer isso, seria legal, né? Fotos, talvez, né? Vídeos. Muito bom, é isso. Chifu Luiz Melo. Então... E compre o livro. Comprem o livro. Não pela editora, eu não digo, mas por vocês mesmo. Compre o livro, porque o que tem aí é maravilhoso. Tem aqui tem toda a historiografia do Shaolin, né? No final. É um livro legal. Putz, Compre o livro só colocar aí, né? Na Amazon. O Templo Shaolin em meu coração aparece. E não é tão caro. Venham fazer o Duanping. Venha conversar, tomar um chá no Templo Lohan.
Ou Sim. um café lá na editora tomar Polar. um café na Polar, lá no Jardim Periperi, perto da estação Vila Sônia do metrô, a última estação da linha amarela. Fácil, fácil. É isso aí. E não é aqui pelos rincões da Moca, é mais um negócio mais elite. Não, Cara, Jardim Peri é outra foda. periferia. Aqui é centro, lá é periferia. E o que mais? Escove os dentes. Entende? Respeite os seus pais. E treine todos os dias. Obrigado. Encerramos aqui. Sem falar um palavrão sequer. Bravo. Pessoal, não tem sido fácil manter o Templo Lohan de pé e as tradições do Mosteiro Shaolin vivas aqui no Brasil. O Templo Lohan foi convidado a participar do Festival Internacional de Zhengzhou, na China, agora em setembro. Ajuda a gente a viajar e participar desse grande evento único. 30 de setembro a viagem. Só escanear aqui o QR Code no vídeo e faça uma doação, contribua e apoie essa grande jornada Shaolin do Templo Lohan. Obrigado.